Boa noite, catequizandos, papais, mamães e as demais pessoas que estão assistindo, a nossa live da segunda etapa, da catequese. Então a gente hoje vai começar o primeiro encontro de setembro. Se nós estivéssemos seguindo o nosso livrinho, seria o 10º encontro já. A gente já está no meio do livro, estudando os nossos textinhos bíblicos. O tema de hoje é muito especial. Continua a sequência das pessoas que foram chamadas por Deus a caminhar com o povo, tá bom? Então, nesse pedido especial que Deus fala e faz, Ele faz para todo mundo, tá bom? Então vamos iniciar hoje a nossa catequese, o nosso encontro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O teminha de hoje do nosso encontro é: Moisés liberta o meu povo. Na sarça ardente, Deus se manifesta a Moisés e orienta como tirar o povo de Israel da escravidão do faraó do Egito. Então, como se falar, Abraão levou o povo, teve sofrimento, começou lá com Noé, Abraão. Agora a gente vai contar a historinha de Moisés, tá bom? Então o tema é: Moisés liberta o meu povo. Deus quis que nós formássemos um só povo e escolheu o povo de Israel para mostrar seu plano de amor para os seres humanos. Durante um longo tempo, o povo de Deus foi sendo formado, e nessa história encontramos muitos personagens importantes, como Abraão, Isaac e Jacó, conhecidos como os patriarcas do povo de Deus. Moisés é um outro personagem importante. Ele também foi chamado por Deus. Deus fez um pedido e o que ele pediu para Moisés? Ele pediu para libertar o povo do sofrimento. Nesta formação, muitas pessoas foram chamadas a caminhar e entenderam e atenderam, o chamado de Deus. Então Moisés, ele vai ser o principal aqui na historinha, hoje, da pessoa que foi chamada por Deus. Vocês vão ver como que ele fez, como que ele aceitou, Moisés, ele sempre teve uma família, ele construiu uma família, ele trabalhava ali com seu sogro. Nós vamos ver daqui a pouquinho na historinha bíblica, tá? O objetivo do encontro é perceber por que Deus escolhe pessoas para libertar e conduzir o povo, segundo seus desígnios, para a comunhão com Ele e com todos. Então Deus escolhe o povo, essas pessoas, para estar junto ali, junto com Ele. E estar em comunhão com Ele porque está unido na fé, na oração, na obediência, tá? Então vamos pegar a nossa Bíblia
Espero que todos estejam com seus caderninhos, lápis, livro, a Bíblia, né? O livro sagrado, né? Pra gente tá vendo a historinha de hoje, tá? Aqui eu vou falar e vai ter alguns detalhes. Vocês podem ir anotando essas respostinhas, o que vocês acham de interessante. Que vocês anotando, vocês aprendem a valorizar mais a palavra de Deus e até fica mais fácil para vocês responder os compromissos de vocês, tá? Então todo mundo pega lá no livro de Êxodo, né? Vai ser o segundo livro da Bíblia, né? No Antigo Testamento, que nós estamos começando lá do Antigo Testamento. A gente está contando essas passagens do povo de Deus na Bíblia, tá bom? Que é o antepassado nosso. O capítulo é o capítulo 3 e o versículo é de 1 a 20. Hoje é grandinho o nosso estudo bíblico, tá? O tema é a sarça ardente. Vocês já ouviram falar em sarça? Sarça é um tipo de uma vegetação, é uma árvore, tá? É que nem a gente tem pinheiro, tem o cactus, tem um monte de árvore, né? E lá tinha essa daqui que se chamava sarça, né? Então a gente vai ver a historinha da sarça ardente. O que aconteceu lá nessa sarça ardente? Moisés apacentava rebanho de Jétro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduziu o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio da sarça. Moisés olhava a sarça, ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. E Deus disse: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir do Egito para uma terra fértil, espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá aonde habitam os cananeus,
os Iteus, os Amorreus, os Ferezeus, os Eveus e os Jubizeus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhe fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas, ele disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o teu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas: é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, quem me envia junto a vós. Este é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Vá e reúne os anciões de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse-me: eu vos visitei e vi que se vos faz no Egito. E disse: tirar-vos-ei do Egito, onde sois oprimido, para vos fazer subir a terra dos cananeus, dos Iteus, dos Amorreus, dos Ferezeus, dos Eveus e dos Jubizeus, terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz. Irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito. E lhes direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto, a 3 dias de caminho, para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se ele não for obrigado por força. Mas estenderei a mão e ferirei o Egito, com toda sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o faraó vos deixará partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vocês viram como estava sofrendo o povo? Como que estava complicado? Então, o que aconteceu? Moisés, ele morava em Madian.
Ele era casado, tinha filhos, ele trabalhava pastoreando rebanhos do sogro dele. O sogro dele se chamava Jetro, né? Ele vivia ali cuidando do rebanho. Um dia ele levou o rebanho para pastar mais longe e ele foi subindo na montanha. E lá nessa montanha, né, com os rebanhos, ele viu um arbusto queimando. Esse arbusto, essa árvore, né, a sarça, né, que a gente estava falando. E ela estava lá queimando, mas aquele fogo só estava ali, ela não ia. A gente sabe que quando a gente põe fogo num lugar, o fogo vai indo queimando tudo, né? Mas lá ele achou estranho que o fogo só ficava ali. Aí o que aconteceu? Ele foi lá ver o que estava acontecendo, né? Ué, que fogo é esse? Ele chegou lá, olhou e aquele fogo queimando ali. Ele ficou assustado. De repente, saiu uma voz de dentro do fogo. Moisés, liberta o meu povo. Tira o meu povo desse sofrimento. Tira o meu povo dessa escravidão. Que na caminhada de Abraão, chegou ali, parou lá no Egito, né? Eles não tinham o que fazer, o faraó fez esse povo de escravo. Então lá eles trabalhavam, eles plantavam, eles não tinham nada. Eles passavam até fome. E o que aconteceu? Deus estava vendo esse sofrimento. Ele falou, nossa, Deus prometeu lá a Abraão, nós seguiu até aqui, a gente está aqui nesse sofrimento. E começaram a clamar, pedir, né? Deus, ouve nossas preces, Deus, olha o nosso sofrimento. E Deus ouviu. Aí ele foi chamar Moisés, que estava ali junto, né? Para tirar esse povo de lá. Aí no que Moisés foi pisar, ali até para apagar o fogo, né? E daí essa palavra falou, né? O fogo lá, nossa, o fogo falando, né? Ele se assustou, daí ele viu, né? Daí ele falou, nossa, mas quem chama assim é Deus. Aí ainda ele fala, Moisés, tire as tuas sandálias, porque aonde que você pisa é um lugar santo. Que tipo, ele queria pisar ali, né? Então, mas ali Deus estava ali era um lugar santo, Deus estava ali, né? Aí é a mesma coisa, quando a mamãe ou o papai tá limpando a casa, a mãe principalmente, né, fala assim, tira o chinelo, acabei de limpar aí, você vai sujar. O que é essa sujeira no nosso coração? É as brigas, os palavrões, falar mal. Então a gente também tem que estar limpo para a gente pedir para Deus. Se a gente está pedindo saúde, mas a gente fica xingando o amiguinho, desobedecendo a mamãe, desobedecendo o professor, a catequista, a gente não faz as tarefas, os compromissos, a gente está com o coração sujo. Então a gente tem que pedir perdão, fazer as coisas certinhas, para a hora que a gente conversar com Deus, ou Ele conversar com a gente está de coração limpo, tá? O significado dessa sandália suja seria isso. Então Moisés, ele estava vendo ali, então ele tinha que se tornar puro ali para ele estar ali, que ali era uma terra santa, né? Então o que estava acontecendo ali no meio, que ele estava junto com o povo, era tudo sofrimento, era dor, era briga, né? Então ele tinha que acabar com aquilo, né? Moisés, né, na sarça ardente, falando com Deus, ele diz que estava tudo ardendo, né, que tinha muita opressão, que os filhos, né, de Israel, né, que era o povo de Israel, né, que estava ali no Egito, estava sofrendo muito. Então, ele queria que Moisés libertasse esse povo. Aí o que o Moisés fala para Deus?
Como que eu vou levar esse povo para uma terra que emana leite e mel? Não tem como eu fazer isso. Eu vou ter que conversar com o rei lá, né? Com o faraó. Será que ele vai deixar? Ele não deixa, ele não vai ouvir. Eu não posso ir lá sozinho. Aí Deus falava assim: não, meu desejo é que você liberte. Tira esse povo do sofrimento. Aí Moisés viu que estava tudo assim, né? E complicado. Daí ele pegou e falou assim: mas como que eu vou falar isso? Daí ele pegou e falou para Moisés, Deus, né? Olha, você não vai ter empecilho nenhum, não vai ter problema nenhum, porque você vai chegar lá e vai pedir, o faraó vai falar que não, daí você vai ordenar que aconteça alguma coisa. Moisés sempre andava com cajado, né? Porque todo pastor tem um cajado para levar o rebanho. Então você vai pegar e vai colocar esse cajado lá no chão e vai falar assim: vire uma cobra. Na frente do faraó, né? O faraó acreditar que ele tinha conversado com Deus e que tinha que tirar o povo dali. E a hora que tiver virado cobra, você vai lá na cabeça da serpente, pega ela e coloca de pé de novo, para ela virar o cajado de novo. Então Moisés tem mais outras partezinhas assim, só que daí eu gostaria que vocês lessem, tá? É no capítulo 4, aqui do Êxodo, que daí conta esses detalhes tudinho, que no final do nosso texto, Deus fala que ia estar com ele e ia ensinar como ele fazer. Então, um dos ensinamentos que Deus ensinou foi esse do cajado que eu contei para vocês. Mas tem mais alguns ali muito interessantes, tá? Que Deus ensinou Moisés a transformar as coisas, né? Que Deus tem poder. Então, o poder de Deus transformar as coisas, aí o faraó ficou com medo. E a última coisa que está nesse textinho, no capítulo 4, aqui mesmo de Êxodo, é que o rio lá, né, não ia ser mais água, ia ser sangue. Então daí não ia ter água lá para o faraó tomar, colocar nas plantações. Daí o faraó ficou com muito medo. E com isso deixou então Moisés sair com o povo dali. Daí o povo saiu dessa escravidão, foi lá para a montanha também, foi continuar o percurso até a terra prometida, né? Para sair desse sofrimento. Moisés também tinha medo porque ele viveu com o faraó. Por que Moisés viveu com o faraó? Se vocês verem no capítulo 1, no começo do Êxodo, Faraó, quando chegou o povo ali de Israel, ele pediu para matar todos os meninos. A mulher que estivesse grávida e ganhasse menino, era tudo ser morto, só ia ficar mulher. Só que como ele nasceu um menino muito bonito, viçoso, a mãe dele escondeu por 3 meses, está na historinha lá também, que eu quero que vocês vejam. O que aconteceu? Ele viu que daí não apareceu a criança, porque daí a mãe falou que tinha morrido, né? E já tinha sido enterrado. Só que a mãe de Moisés colocou ele num cesto e colocou no rio. E quem que achou esse cesto com a criança? Foi a princesa lá do faraó. Como ela não podia ter filho, ela pegou essa criança. E a mãe de Moisés, que foi ser a ama, né, que foi lá cuidar, a babá dessa criança. Então ela dava mamar, porque ela tinha leite, né, ela tinha ganhado ele, né? Então que cuidou, então ele viveu com a família e ele viu o sofrimento. Então ele era o israelita, só que quem cuidou dele foi uma princesa lá do faraó, lá do Egito. Tá? Então vocês vejam essa historinha antes e a depois, que vocês vão compreender esse texto nosso. Todo o sofrimento, o começo e o final da história. Então, essa missão para Moisés que Deus deu,
ele não sabia. É que nem eu estou aqui, eu estou estudando, estou pedindo a palavra de Deus, então Deus está me capacitando. Então foi o que aconteceu com Moisés. A missão que Deus deu para Moisés, ele capacitou Moisés. E é com isso que vocês também têm que fazer. Aprender, estudar, é que nem eu estou pedindo para vocês ler antes, ler depois, então vocês vão aprender mais. Então vocês vão saber contar mais a historinha, vão saber o motivo, o que se leva, né? Então, olha aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no livrinho, como que o povo estava lá sofrendo, né, lá no egípcio, lá, ó. Tá vendo lá, ó, eles trabalhando, não sei se vocês conseguem ver, mas eles estão com os pés todo com corrente, são tudo assim trabalhando, olha lá as correntes lá no chão. Eles trabalham, um trabalho forçado, olha a cara de sofrimento, né? E tudo lá sem nada, né? E imagine, no caso, se fosse vocês, né? Que tivesse que tá lá nesse sofrimento. Se vocês vissem Deus lá, o que vocês iam achar? Vocês iam cumprir esse compromisso que Moisés cumpriu? Imagine Deus ouvindo, né, a aflição do povo dele. Deus foi para o Egito na esperança de ter a vida melhor, né? Ele mandou o povo lá, mas se tornou um povo escravo. E Moisés, mesmo, né, sendo criado pela filha do faraó, ele se identificava com o povo, ele sofria com o povo e ele simbolizava esse trabalho, né? Ele vivia trabalhando também para os egípcios. Esse povo de Deus chamava a Deus e Deus ouviu o sofrimento. Deus chamou Moisés do meio da sarça. Daí ele falava assim: Moisés, Moisés, e ele respondeu: aqui estou. Vocês estão assim com compromisso para o chamado de vocês? Vocês estão catequizando, estão estudando. Às vezes o professor da escola pede para vocês fazer um texto diferente, fazer uma apresentação. Isso é um chamado? Aqui na catequese também, o chamado para vir à missa, o chamado que eu estou pedindo para vocês ler o texto antes e depois, para se compreender mais a história. Então, a gente tem que aprender esse chamado de Deus. Moisés teve medo, pois não sabia o que seria o faraó, né? Se o faraó ia acreditar ou não, né? E ele podia ficar irritado, ele podia ter matado, né, Moisés, mas não, Deus abençoou ele, né, deu a capacidade para ele, que o faraó não fez nada, o faraó ficou de mãos atadas, né, não tinha como falar não, então ele continuou. Mas Deus pede a Moisés para procurar Araão, seu irmão, e os dois foram juntos a conversar com o faraó. Então, porque Moisés ficou com medo de ir sozinho, então Deus também, né, daí conta lá no capítulo 4, né, então Araão, que era irmão de Moisés, foi junto, né, para conversar lá com o faraó. Moisés nunca esqueceu da origem, tá, que Moisés era israelita, né? E sempre foi temente a Deus. Nosso texto bíblico, que a gente viu hoje, mesmo Moisés não tendo capacidade assim, ele realizou. Ele pensava que ele não tinha capacidade, mas Deus capacitou ele. Essa missão estava
pedindo que ele aceitasse. E a ação de Deus tirou o povo de Israel, né, o povo que Moisés ia conduzir, tirou do povo do Egito. Ao revelar a Moisés, Deus nos mostra que ele não pronunciou o nome de Moisés. Ele não conheceu pelo nome. A identidade de Deus, que tem rosto, isso é, ele tem uma identidade. Ele não é um ídolo sem personalidade. E Deus conhece o sentimento do povo com o clamor dele, né? Então Deus, ele tipo assim, ele não estava sendo idolatrado, porque ninguém conhecia, ninguém via a imagem dele. Mas todo mundo tinha Deus no coração. Então ele mostra que não é um Deus qualquer, é um Deus que tem voz e que pronunciou o nome de Moisés. E ele nos conhece pelo nosso nome, porque a gente chama Deus de Deus, e Deus chama a gente, que nem eu, é Lucimari, porque foi ele que me concedeu a vida, então ele me conhece, né? Enquanto Moisés, né, ele é um homem assim que nem nós. Ele tem dúvidas, ele tem medo, ele resiste às coisas, ele não quer. Mas na hora que Deus coloca aquela missão e ele aceita, ele vai em frente. Porque a gente tem medo também. Só que a gente também tem a nossa missão aqui na Terra, que Deus já propôs pra gente, que a gente tem que ter uma missão e segui-la em frente, né? Não adianta eu começar a limpar a casa hoje e falar assim, ano que vem eu termino de limpar. E o resto da sujeira? Vai ficar tudo ali? É a mesma coisa com a palavra de Deus. Se eu comecei a catequese hoje, eu vou continuar e vou chegar. Eu vou chegar à primeira comunhão, eu vou chegar ao crisma, depois eu vou para o grupo de jovens, depois eu vou ser um leitor, vou ser um ministro da igreja, vou ser um coroinha. Então a gente tem várias etapas a seguir. Essa é a nossa missão de católico. Essa é a nossa vocação, que a gente estava vendo o mês passado sobre as vocações. Então é isso, a missão de Deus já é a vocação ali que você vai tendo. Você vai tendo para toda a tua vida, cada etapa da tua vida, você tem alguma coisa a seguir, tá bom? Agora eu vou fazer uma oraçãozinha e depois em casa, vocês prestem atenção, ouve 2 vezes e repete, fazem também. É muito bonito. É assim. Rezemos junto, conhecendo seu poder e louvando ao Senhor nosso Deus. Vós sois o Senhor, dos humildes e pequenos que acreditam no Deus dos mais necessitados. Vós sois o Senhor, daqueles que lutam por um mundo melhor pela justiça e pela verdade. Vós sois o Senhor, daqueles que não aceitam qualquer forma de escravidão. Vós sois o Senhor daqueles que se reúnem em comunidade para celebrar a fé. Vós sois o Senhor. Depois da morte de Abraão, Deus continuou cuidando do seu povo, renovando os seus descendentes e a promessa. E quando viu o sofrimento do povo que vivia escravizado pelo faraó no Egito, Deus chamou Moisés para libertá-lo do poder do faraó e organizar-se. A missão de Moisés era muito difícil, ele teve medo, pensava se conseguiria levar o povo de Israel à terra prometida e se confiaria nele. Porém, Moisés não deixou vencer pelo medo, confiou em Deus e preparou o povo para a grande libertação, com coragem e ajuda de Deus. Os hebreus saíram do Egito guiados por Moisés. Qual que é a
qualidade deve ter um líder? Quando a gente está numa brincadeira, a catequista ou a professora ou na família, não vai ter um líder? Então esse líder ele vai ter que ter a responsabilidade, ele vai ter que explicar o que vai ser feito, ele vai ter que obedecer às regras, ele vai ter que conduzir com segurança, com organização. Isso é para todo mundo, que sempre a gente é líder de alguma coisa. Então, se Moisés não tivesse responsabilidade, se Moisés não fosse obediente, ele não conseguiria levar o povo. Então é por isso que eu falo, nós temos que seguir também com obediência. É que nem já falei no encontro passado, às vezes alguém está te chamando a atenção, que você fica bravo, mas isso é que daí a gente já sabe que lá na frente vai ser melhor para você. Então você tem que ser obediente àquelas coisas. Só que isso na obediência vai você conversar, você analisar, perceber, tá bom? Moisés recebeu a missão de libertar o povo de Deus da escravidão no Egito. Peçamos-lhe coragem e vontade para ajudar a libertar as pessoas de tudo, os que as deixam prisioneiras do dinheiro, da moda, da ganância, do excesso de vaidade e de outras prisões. Senhor Deus, eu sei que há muitas pessoas que sofrem, tristes e desanimadas, porque estão presas a situações ruins. Sei que é pouco o que posso fazer, mas peço coragem e sabedoria para ajudá-las a serem felizes, como é vossa vontade. Então, aproveitando este momento que a gente está passando, graças a Deus está acabando, é o que a gente sempre falou, essa ajuda, foi a ajuda de cesta básica, foi de roupa, foi de telefonar para a pessoa, ver se ela precisava de algum remédio. Às vezes era só uma conversa, um conselho. Um amiguinho estava doente, nossa mãe, fulano está doente. Aí a mãe falava, liga lá, fala que ele vai melhorar, pergunta o que tem, se ele já está tomando isso, se ele foi no médico. Isso é ajuda, isso é o que a oração aqui está falando. Isso é a obediência que eu estava falando. Isso é o compromisso e a missão que Deus nos dá, tá bom? Nosso compromisso vai ter 3 perguntinhas e a última pergunta, vocês vão ter que ler o texto da Bíblia, tá? Vai estar escrito lá uma frase, o começo, por exemplo, Jesus amou o povo, pontinho, ele estava chorando. Então daí o que vai ter ali nesse meio? Jesus amou o povo porque eles estavam chorando de fome. Então vocês vão completar a frase, só que eu quero com a palavra que está no texto bíblico. Combinado? Isso é só um exemplo. E os catequizandos que ainda não mandaram o compromisso de sábado da nossa catequese presencial, vocês olhem com o papai e mamãe ou nos celulares de vocês, tá as perguntinhas. A maioria das crianças não responderam. Então, por favor, gente, a gente está com mudança do padre, a gente tem que estar tudo organizado, que ele vai pedir para a gente tem que ver. Então, vocês coloquem os compromissos em dia, mande tudo certinho para cada catequista, tá? Depois a gente vai
partilhar a live, né, nos grupos, e eu vou pôr o textinho das perguntinhas, né, do compromisso. Eu gostaria que esse final de semana, quem tivesse tempo, até no máximo terça e quarta-feira, manda tudo pro catequista, né? Tá bom? Combinados? Eu desejo para vocês um bom final de semana, um bom encontro. Leiam o textinho bíblico para vocês compreenderem, tá? O nascimento de Moisés, a nossa história da sarça ardente, e no capítulo 4, o que Deus ensinou Moisés a fazer, tá bom? Então dê uma lidinha, 10 minutinhos vocês vê, é uma história muito linda. E vocês daí já vão conseguir responder nesse texto bíblico que vocês já vão estar olhando e lendo, vocês já aproveitam e já respondem a questão bíblica, tá bom? Então vamos encerrar o nosso encontro de hoje, agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele já nos deu, né? Aí nós vamos ter mais 2 encontros aqui, né, pela live, e no último sábado de setembro nós temos catequese presencial de novo. Aí o padre novo já vai estar aqui, daí a gente já vai ver como que vai ser as novidades para passar para vocês, tá bom? Então, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.